Estamos ao vivo. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula. Hoje é a nossa terceira aula sobre como se libertar do vício em pornografia. E hoje uma aula muito importante, uma aula muito especial. Uma aula que vai agregar muito na vida daquelas pessoas que estão aprisionadas e também daquelas que vão ser pessoas que vão ajudar outras pessoas a sair desse vício, a sair dessa prisão, desse cativeiro que é a pornografia, algo que está destruindo a vida de tantas pessoas, de tantas famílias. Tem uma estatística muito, não lembro o número agora, mas que a quantidade de casais que estão se divorciando por conta de vício em pornografia é assustadora. Tá? Então essa é uma aula realmente muito importante, um conteúdo muito importante para ser utilizado tanto por pais, por líderes religiosos, por amigos, por aqueles que têm certa influência sobre a vida de algumas pessoas. Então já já nós vamos disponibilizar aqui, nós vamos iniciar, na verdade, tá, esse conteúdo, que é o conteúdo da aula 3 do Como se libertar do vício em pornografia. Tá ok? Temos mais uma aula ainda semana que vem, para fecharmos aí esse ciclo, né, sobre esse assunto, sobre esse tema. Mais uma aula. A quarta aula será na próxima semana, já está praticamente pronta. E a gente vai dar esse start aí, tá bom? Então o pessoal tá chegando, o Mário tá por aí, a Sil Camargo também, a Yasmin, Josi Rosa, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tá? A gente já vai dar esse start aí. Cíntia, boa noite, o pessoal tá chegando. Essa é uma aula muito importante, uma aula muito séria, uma aula para quem realmente se preocupa com a família, com as crianças, quem tem aí essa preocupação, né, com os nossos adolescentes, com os filhos, como proteger a família desse vício da pornografia que tem invadido a casa das pessoas. O Leandro tá chegando, o Felipe Selemes, paz, Mário, tudo bem? Como é que vocês estão? Itaém Política entrou. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem deixar algumas perguntas aí no final, eu vou tentar responder, tá? Mas vai ser uma live muito breve, muito curta, como foram as outras lives. Eu digo que são 25 minutos de live aí. Nós encerraremos o assunto. Hoje, aula 3, live de número 3, aula de número 3, onde eu vou te apresentar um mapa. Que mapa é esse? É o mapa que você vai utilizar para ajudar pessoas que estão aprisionadas a esse mundo da pornografia, esse vício, pessoas que estão nesse cativeiro da pornografia. Nós vamos ali apresentar um passo a passo, um processo, onde você vai poder auxiliar essas pessoas, tá? Durante essa semana eu recebi algumas mensagens, alguns telefonemas, pessoas que vieram abrir o coração, vieram procurar, pedir ajuda, e esse é um passo muito importante, que você saia dessa condição aí de escuridão, né? Que você saia dessa condição de solidão e venha assim abrir o coração, venha procurar, procure um amigo, procure uma pessoa madura, uma pessoa que te ama e principalmente uma pessoa que seja apaixonada por Jesus. Essa pessoa vai poder ajudar você, tá bom? Pessoal, vamos lá. Aula número 3, como se libertar do vício em pornografia. Passando aqui rapidamente, o que nós vimos, né? Onde nós estamos nesse momento. Essa é a terceira aula. E o que nós aprendemos até aqui? O que nós aprendemos até esse momento? Nós aprendemos que o vício em pornografia, ele é um problema de saúde, tá? Ele é um problema de saúde. Aprendemos que esse vício, ele é um sequestro. Você fica preso dentro de um cativeiro. Ele te aprisiona nesse cativeiro. A pessoa fica aprisionada a esse cativeiro. Nós aprendemos como o vício se forma, qual é o caminho do vício, qual que é o passo a passo até a pessoa se tornar ali alguém que está viciado. Na segunda aula você aprendeu sobre o papel do cônjuge, como que o marido, como que a esposa pode ajudar a esposa ou o marido a se libertar desse vício. Se o marido está aprisionado, qual é o papel da esposa? Se a esposa tem esse vício, qual é o papel do marido nesse momento? Tá? Nós aprendemos sobre isso, nós aprendemos sobre como é importante os pais orientarem os filhos sobre esse assunto. Nós aprendemos a responsabilidade dos pais, como é importante os nossos filhos
saberem, entenderem esse assunto da pornografia, esse assunto da sexualidade, esse sistema maligno que está tentando aí dominar a cabeça dos nossos filhos, os corações das crianças, né? Você viu também que existe um sistema maligno que está apresentando pornografia, conteúdo sexual para as crianças, e que o primeiro contato da criança com a pornografia, ele vai dos 7 aos 10 anos de idade. Então é muito cedo, é muito precoce. E qual é o papel dos pais? Qual é o papel, nosso papel? Qual é o papel dos pais? Se esse sistema está apresentando pornografia para as crianças dos 7 aos 10 anos, nós temos que nos antecipar. Os pais precisam chegar antes, nós precisamos sentar e conversar com os nossos filhos a respeito disso, a respeito desse problema, a respeito desse vício, de algo tão maligno que tem se tornado aí um problema de saúde. Nós aprendemos também sobre a responsabilidade da igreja. A igreja tem um papel muito importante em relação a esse assunto da pornografia. Nós temos que levar esse assunto para dentro da igreja, porque o pecado ele cresce na escuridão, ele cresce nas trevas, e nós precisamos dar luz para esse assunto, né? Nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas que estão adoecidas por conta desse vício, tá? E hoje eu quero te mostrar como sair desse cativeiro, como sair desse sequestro, tendo em vista que uma pessoa que é viciada em pornografia, ela está presa. Eu quero que você imagine isso, tá? Uma pessoa que ela está viciada, ela está presa, está dentro de um cativeiro, e hoje eu quero te mostrar um mapa que vai ajudar essas pessoas a sair dessa prisão, tá? O que a gente tem nesse processo cerebral aí da pornografia, nós temos um sequestro, nós temos um cativeiro, nós temos uma construção, um emaranhado aí de conexões, tá? E esses circuitos, esse estresse nas conexões cerebrais, nós chamamos de vício. E o que acontece no vício? Como que acontece? Qual é o caminho do vício? Existe uma sensibilização, ou seja, a primeira vez ali que a pessoa tem um contato com a pornografia, ela tem uma liberação de dopamina muito forte, ela tem um pico aí de dopamina muito forte, o cérebro dela registra aquilo, fotografa aquilo como algo muito importante, só que depois da sensibilização vem um outro processo que é a dessensibilização, porque ela não consegue se manter nesse pico. E aí vem a frustração, e aí vem a tristeza. E para ela retomar esse sentimento, para ela ter novamente essa liberação de dopamina, o que ela vai fazer? Ela vai consumir a pornografia de novo. Só que a primeira vez que essa pessoa consome pornografia, ela tem uma sensação. Na segunda vez a sensação já não é tão forte, ela precisa buscar mais conteúdos, ela precisa buscar conteúdos diferentes. E aí você encontra pessoas que iniciaram ali vendo conteúdos, por exemplo, heterossexuais, e aquilo já não satisfazia mais as pessoas, eles passaram a adquirir conteúdos de pedofilia, passaram a consumir conteúdos de pessoas se relacionando com animais, por exemplo, porque ele não se satisfaz mais com aquele primeiro vídeo, com aquela primeira vez que ele entrou na pornografia, aquilo já não libera mais a mesma quantidade de dopamina, e ele vai procurando e consumindo cada vez mais e mais. É o que acontece com a droga. A mesma proteína que é encontrada no sistema límbico de quem usa ali o crack é encontrada de quem é viciado em pornografia. É o que acontece, é o mesmo processo. Depois da dessensibilização, o que acontece? Acontece uma hipofrontalização. O que é isso? Você perde o controle racional e voluntário. Você não consegue mais dizer não. A pessoa está aprisionada ao vício, ela sabe que faz mal, mas ela não consegue mais resistir àquele filme, ela não consegue mais resistir, ela não consegue deixar de consumir pornografia. Ela perdeu o controle. E isso leva ao quê? A um estresse dos circuitos. E isso ocasiona o que nós chamamos de vício. A pessoa então está viciada, essa pessoa ela está aprisionada a esse vício da pornografia. E o local onde as moléculas estão cheias de dopaminas estão presas, estão sequestradas. E o que é isso? O que é a dopamina? O que a dopamina faz? Quando libera dopamina no seu sistema límbico, qual que é a mensagem que você recebe? Continue fazendo, repita essa ação. E isso foi Deus quem criou. Tá? A atividade que mais libera dopamina no nosso cérebro é a atividade sexual, e Deus criou o sexo para o casamento. Só que a pornografia ela distorce isso.
A pornografia libera uma quantidade tão grande de dopamina que o nosso sistema ele não está preparado para receber. Ele estressa o nosso sistema de tal maneira que vai nos levando a um vício, a um cativeiro. E o que nós vamos precisar então para sair dessa prisão? Como se libertar dessa prisão? Nós vamos precisar do quê? De um mapa. Você precisa de um mapa para sair dessa prisão. Você não conhece o caminho. Então você precisa de um mapa. Quem aqui já... Você que está me ouvindo falar, você que está assistindo essa live ou que vai assistir depois, que vai assistir esse conteúdo, você que está dizendo assim dentro de você, eu não consigo mais, eu não quero mais, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não vejo graça nisso, mas quando eu vejo já estou atolado novamente nesse pecado, o tédio, o cansaço, o desespero, a culpa, elas me colocam de novo nesse lugar, nessa prisão novamente. Você tem que lembrar o quê? Quando você está viciado, os sistemas eles estão totalmente estressados. Então qualquer coisa te joga novamente para dentro desse cativeiro. Por mais que a pessoa não queira, por mais que aquilo faça com que ela se sinta mal, ela está com sistemas ali tão estressados que qualquer gatilho vai colocá-la de novo nesse cativeiro do vício. Vai arrastá-la novamente para esse vício. E ela vai se encontrar novamente. Esse sistema que está altamente cheio ali de dopamina, que está ali aprisionado. Quando você tem uma situação de desconfortável, o que o seu cérebro quer? Quando você está desconfortável, ele fala, você precisa de prazer. E qual é o único lugar que o teu cérebro entende que tem prazer? Dentro daquele cativeiro, dentro daquela prisão. E você acaba indo de novo consumir pornografia, porque o teu cérebro está aprisionado a isso. Você não consegue sair sozinho. É como se o seu cérebro entendesse, só existe prazer naquele lugar, só existe prazer dentro dessa prisão. Então a única forma de você encontrar prazer é voltando para o cativeiro, é voltando para a prisão, é sendo escravizado novamente. E o que você precisa fazer? Você precisa destruir esse cativeiro. Mas antes de destruir esse cativeiro, você precisa sair de dentro desse cativeiro. Você precisa sair lá de dentro. Vocês que estão aqui, quem que lembra de uma série chamada Prison Break? Vocês lembram dessa série? Essa série é muito bacana. Se você não assistiu essa série, como que é mais ou menos, qual que é o enredo dessa série? Dois irmãos, um dos irmãos foi preso injustamente. Foi preso injustamente, o irmão está preso e um irmão ficou do lado de fora. E esse irmão que está fora, o que ele fez? Ele fez toda a planta daquele presídio. Ele é engenheiro, arquiteto, alguma coisa do tipo, então ele trabalhou na planta daquele presídio. E ele quer tirar o irmão dele que está aprisionado. E o que ele faz? Ele tatua um mapa no corpo dele, né? De uma maneira meio disfarçada, ele tatua um mapa e ali ele comete um crime, ele comete um ilícito para quê? Para que ele entrasse na prisão e conseguisse tirar o irmão dele lá de dentro, porque ele possui o mapa. Ele sabe como sair daquela prisão. E quem que é esse irmão? Esse irmão é Jesus Cristo. Você tem que imaginar a seguinte situação. Você está aprisionado, você está preso ao vício, porém você tem um irmão, você tem uma pessoa que te ama, que conhece o caminho. Esse irmão é Jesus Cristo. E ele vai entrar nesse cativeiro. Jesus Cristo, ele tem um mapa, ele tem as marcas no corpo dele e ele sabe como te conduzir por esse caminho, porque ele é o caminho e nele está a saída. Vamos lá. Que mapa é esse? Que mapa é esse que vai tirar as pessoas do cativeiro da pornografia? Eu tenho certeza que você é uma das pessoas que vai ajudar a libertar outras pessoas. Eu tenho certeza disso. Você que está aqui me acompanhando, anota aí, porque eu vou te dar agora um mapa para ajudar as pessoas a sair desse cativeiro, tá bom? Então, então pega um papel e uma caneta e escreve aí, mapa, tá? Escreve a palavra mapa. E o que significa o primeiro M, o M da palavra mapa? Esse M significa motivação. Motivação. Star Fashion, boa tarde. Seja bem-vinda. Motivação. Primeiro M, M de motivação. E que nós vamos entrar aqui num processo um pouco delicado, porque o que é motivação para nós? O que é motivação para você? Motivação é desejo, não é isso? Eu tenho desejo.
A motivação eu entendo como desejo. E o que está acontecendo naquele sistema dopaminérgico, no sistema que recebe o prazer? Esse sistema que está sequestrado. Ele tem desejo de estar ali, não é isso? Só que nós chamamos essa motivação também de vontade. Eu tenho vontade de fazer. Por que você faz isso? Porque você tem vontade de fazer. Você tem desejo de fazer. Mas eu quero te explicar o que é essa motivação de um ponto de vista mais racional. A motivação ela não é um desejo. A motivação tem a ver com motivo. Motivação. Motivo para a ação. O que te motiva a praticar essa ação? Então o que você precisa fazer primeiramente? O que você que está preso e precisa sair? Você precisa de motivos. Você precisa de um porquê. Por que você vai sair dessa prisão? O seu cérebro ele reage ao porquê. Por que você precisa sair dessa prisão, desse cativeiro da pornografia? A sua parte racional, a sua parte emocional, melhor dizendo, ela está aprisionada. O seu sistema de recompensa ele está sequestrado, ele está preso dentro desse cativeiro. Então você tem que agir de forma racional. A tua emoção, senão a tua emoção ela vai te escravizar novamente. Você precisa agir de forma racional nesse momento, senão a tua emoção ela vai te escravizar novamente. Qual é o primeiro passo que você precisa dar para sair dessa prisão? Você precisa pegar um caderno, você que é líder, você que é pai, você que é pastor, você que cuida de pessoas, vamos lá, o mapa para sair desse cativeiro, tá? Então pega lá o seu caderno e escreva uma lista de porquês. Por que você precisa sair desse cativeiro da pornografia? Por que eu não quero mais a pornografia na minha vida? Porque eu me sinto sujo, porque eu desagrado o coração da minha família, eu desagrado o coração de Deus, eu me sinto como se estivesse traindo a minha esposa. Por quê? Qual é o motivo que te leva a querer sair desse cativeiro da pornografia? Então escreve, o primeiro passo, o M aí do mapa, motivo. Quais são os teus motivos? Quanto maior for o seu porquê, mais o seu cérebro vai captar isso e ele vai entender o seguinte: isso não faz mais parte da minha natureza. Esse tipo de vida não combina mais comigo. Então o primeiro passo, por quê? Você tem que entender por que você quer sair desse cativeiro. Por que você não quer mais pornografia na sua vida? Por quê? Quais são os seus porquês? Porque quando o teu cérebro entender isso, ele vai o quê? Ele vai te afastando. E ele vai construindo um novo caminho. Ele vai construindo um novo caminho para te tirar desse cativeiro, tá? Pessoal, todos os vícios são caminhos cerebrais. São especificamente labirintos cerebrais. São esses labirintos cerebrais e eles são fundamentados no quê? Na mentira. O vício são labirintos fundamentados ou construídos sobre mentiras. E o que é libertação? Como nós podemos ser libertos desse cativeiro? A libertação é a verdade. Se a mentira ela aprisiona, a verdade ela liberta. Olha só. Se a mentira aprisiona, a verdade te liberta. A libertação é a verdade construindo um novo caminho para você sair dessa prisão. Porque a verdade ela constrói caminhos, mas a mentira ela constrói labirintos. Você está preso nesse labirinto e precisa construir o quê? Um caminho. E como que você vai construir esse caminho? Quais são os seus motivos? Quais são os porquês? Pega um papel, pega uma caneta e anota por que você precisa se libertar da pornografia. Por quê? Responda para você mesmo. Por que você precisa se libertar? Porque a pornografia ela é um abuso. Porque a pornografia ela é uma prisão. Porque eu me torno aquilo que eu contemplo. Olha que legal isso. Eu me torno aquilo que eu contemplo. E eu não quero me tornar algo desejável, mas que não tem espírito, mas que não tem aliança, mas que não tem amor. Porque eu quero amar o que Deus ama. Faça uma lista com os seus porquês. Por que você quer sair desse vício?
Por que você quer sair desse cativeiro? Por que você quer sair dessa prisão? Deus está batalhando a tua batalha e Deus não perde. Deus nunca perde, você também não vai perder, você vai sair dessa prisão. A primeira parte do nosso mapa, então, anota aí, motivação. Quais são os seus motivos? Quais são os seus porquês? Por que você quer sair desse cativeiro? O segundo passo aí do nosso mapa, a letra A, o que significa a letra A do nosso mapa? Acompanhamento. Anota isso, acompanhamento. Esse é um processo, esse processo de libertação do vício em pornografia, ele é impossível de sair sozinho. É como se você tivesse caído em um buraco e você precisasse de alguém para te jogar uma corda e te tirar de lá, de puxar para cima novamente. Você caiu lá dentro e você precisa de alguém para te ajudar, para que você saia lá de dentro. E entenda algo, ninguém faz nada sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinhos, ninguém faz nada sozinho, mas é exatamente isso que a pornografia promete. Você não precisa de ninguém, é um prazer solitário. É para esse lugar de solidão que a pornografia te leva. Para esse lugar de solidão, para esse lugar de isolamento. O segundo passo, acompanhamento. Acompanhamento é discipulado. E discipulado significa disciplina do amor. Não é controlar pessoas, não é dominar pessoas, é discipulado. É disciplinar com amor. Você precisa ser acompanhado por alguém. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo essa live, vocês vão ajudar outras pessoas a sair desse cativeiro. Eu tenho certeza disso. E essas pessoas precisam ser acompanhadas por alguém. Então procure alguém que você ama. Procure alguém que seja maduro, que tenha maturidade para te ouvir nesse momento. Faz o seguinte, você que vai ouvir essa live, você vai assistir essa live em um outro dia, em um outro momento, você que está passando por esse problema de vício em pornografia, o que você vai fazer? Chama a pessoa para tomar um café, marca com alguém, vai no lugar reservado, fala para essa pessoa que você está lutando essa luta, que você precisa confessar isso para alguém. Mas procura alguém maduro, procura alguém que te ame, procura alguém que ame Jesus, procura alguém que tenha maturidade para te ajudar nesse momento. Discipulado precisa ter o quê? Disciplina, precisa de rotina, precisa de acompanhamento, precisa de estar junto. A pessoa que está saindo desse cativeiro da pornografia, ela precisa ser acompanhada por alguém. Ela precisa ser discipulada por alguém. Só que tem uma coisa, existem alguns momentos que além desse discipulado espiritual, você vai precisar de um acompanhamento profissional também. Existem acompanhamentos que não são do espírito, mas existe um acompanhamento que é cerebral, porque nós estamos falando do que nessa live? Nós estamos falando de dopamina, nós estamos falando de proteína, falando de sistema límbico, nós estamos falando daquilo que é físico também, não só do que é espiritual. E quando você entende isso, hábitos e vícios que são quase a mesma coisa para o nosso cérebro, que são quase semelhantes, são condicionamentos. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos de condicionamento, é o mesmo que termo utilizado para o físico. Se você, por exemplo, você pode fazer atividade física sozinho? Pode, você pode. Mas se você contratar um profissional, com certeza você vai atingir o resultado muito mais rápido. Com a ajuda de um profissional, você vai perder o peso mais rápido, você vai ganhar massa muscular mais rápido, você vai estar sendo acompanhado, e é o que acontece também nesse momento. Nós estamos falando de algo físico. Você vai ser acompanhado espiritualmente por alguém, mas você precisa muitas vezes da ajuda de um profissional que te acompanhe, de um psicólogo, de um psicanalista, não sei. Você precisa de alguém que possa te acompanhar profissionalmente, se você entender que assim é necessário. Porque a libertação não é um acontecimento, pessoal, não é do dia para a noite. Eu vou colocar o meu mapa aqui, o primeiro motivação, depois acompanhamento, estou livre. Não é assim, não é um acontecimento. A libertação, ela é um processo. Ela é um processo e é necessário passar por esse processo. E aí nós vamos entrar agora no terceiro passo já, tá? Nós já falamos sobre motivação, nós já falamos sobre acompanhamento, e agora nós temos o terceiro passo, que é o P. E o P significa processo. Como sair desse cativeiro da pornografia? O terceiro passo desse mapa que estou te entregando são processos. Processos. É necessário passar por um processo.
Entenda algo. Criou-se uma fortaleza dentro da sua cabeça, criou-se uma prisão, criou-se ali um cativeiro. Nós estamos falando de uma fortaleza e não se destrói fortaleza do dia para a noite. Nós estamos falando de fortalezas, é algo que foi fortificado ali na sua mente. E Deus não vai transplantar o seu cérebro. Vou pegar o cérebro dele que está aprisionado, vou colocar outro. Não, Deus vai transformar o seu cérebro. Deus não transplanta, Deus transforma. E Ele vai trazer transformação. Lá em 2 Coríntios 10, 4 diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Deus vai destruir essas fortalezas e Deus vai transformar essas fortalezas em templos, onde antes você era aprisionado, agora você adora. Agora isso gera adoração ao Senhor. Deus vai transformar esses labirintos aí onde você está preso, perdido, em caminhos, para que você possa ser livre, ser liberto desse vício em pornografia, dessa doença. Mas isso é o quê? Um processo. É um processo. Cara, Jesus ele não é uma chegada. Jesus ele é um caminho. É um processo, é uma caminhada com Jesus. Eu creio no meu espírito, eu creio no meu coração que a partir de hoje pessoas não colocarão mais pornografia diante dos seus olhos. Eu creio nisso, eu tenho convicção disso. Mas é um processo. Mas é um processo. Você vai lidar o quê? Com desejo. Você vai lidar com vontade de fazer novamente. Você vai lidar com vontade de voltar para aquele lugar. E esse processo, ele não precisa ser um processo doloroso. Nossa, antes eu fazia tudo que é legal, agora eu não posso fazer. Não é isso. Esse processo não é doloroso. Esse processo de saída ele tem que ser prazeroso. Nós precisamos sentir prazer nesse processo de libertação, de saída dessa prisão. Queridos, Deus não está te proibindo de sentir prazer. Deus está te protegendo de um desejo que é mortal. Um desejo que acaba a tua vida. Existe uma distorção na nossa mente. Você já ouviu falar, nossa, não posso fazer nada do que é bom, Deus está me proibindo de fazer o que é bom. Não é isso. Isso é uma distorção na nossa mente. Deus não é aquele cara que diz, olha, você não pode fazer mais nada, agora você está preso a isso. Não é isso, Deus não é isso, você não entendeu. Esse é um pensamento distorcido. E sabe o que aconteceu, para quem conhece um pouquinho da Bíblia? Lá no jardim, lá no Éden, foi exatamente isso que a serpente falou para a mulher. Sabe o que ela falou? Poxa, é verdade que você não pode comer nenhuma fruta aqui desse jardim? Olha só aquela fruta ali, que bonita, que desejável, que boa. Só que Deus tinha falado para Adão e para Eva no jardim? Comam todas as frutas. Comam de todos os frutos desse jardim. Só não pega naquele ali, porque aquele vai te trazer doença e você vai morrer. Aquele único ali, eu estou te protegendo, eu estou te privando de não comer aquele que está doente, aquele que vai te envenenar. Mas comam de todas as árvores frutíferas que tem aqui. Só não mexe naquele, porque aquele é venenoso. E houve uma distorção. Sabe o que a serpente falou? Ele não está te permitindo ter prazer, porque o prazer está naquele. E eles acreditaram, e é exatamente isso que acontece hoje. Sabe o que essa serpente continua atuando ainda hoje dentro das nossas cabeças? Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, quer dizer que Deus está te proibindo de ter prazer? Você não pode ter prazer? Como assim? Olha só esse vídeo aqui. Olha que vídeo legal. Acesse esse vídeo, você vai ter prazer, é desejável. Não é isso que Deus falou. Não foi isso que Deus falou. Deus falou o seguinte, desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias. Deus quer que você tenha prazer. Deus quer que você sinta prazer. Olha o que a pornografia faz. É o mesmo discurso da serpente. É verdade que você não pode sentir prazer? É claro que você pode sentir prazer. Deus criou o prazer. Mas a pornografia ela distorce esse prazer. A atividade que mais libera prazer no nosso sistema límbico é a atividade sexual. E Deus criou o sexo para o casamento. Mas a pornografia ela destrói isso, ela distorce isso, ela manda tanta dopamina para o teu cérebro. Você entra num pico gigantesco de euforia. O teu cérebro registra isso como algo muito importante e você quer repetir essa dose novamente. E você passa por todo aquele processo que eu acabei de dizer sobre o vício, você acaba viciado nisso. E agora como sair desse vício?
Você já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? O que é a síndrome de Estocolmo? A vítima sequestrada se relaciona tanto com o sequestrador que a única fonte de prazer passa a ser o próprio sequestrador. A pessoa que está sequestrada, que está num cativeiro, ela se relaciona tanto com o sequestrador que a única fonte de prazer que ela tem é o próprio sequestrador. Porque é o sequestrador que leva comida, é o sequestrador que gera algum tipo de entretenimento. Ela só se relaciona com o sequestrador, ela só se relaciona dentro do cativeiro e a vítima se apaixona pelo sequestrador. É isso que acontece com alguém viciado em pornografia. Você se relaciona tanto ali dentro daquele cativeiro que você não sente mais prazer fora dali. Você está apaixonado pelo teu sequestrador. A vítima está apaixonada pelo sequestrador. Você está preso, foi sequestrado e todo o prazer está ali. Você não sabe mais o que é prazer fora desse cativeiro. As pessoas estão viciadas. E aí, o que é libertação? É Deus te dando acesso aos verdadeiros prazeres. É você desfrutar livremente de tudo que o Senhor te deu. Deus quer que você tenha uma vida prazerosa e não uma vida de aprisionado, não uma vida de culpa. Então eu quero retomar aqui para quem chegou agora, esse mapa que está sendo disponibilizado para você ajudar outras pessoas que estão presas à pornografia. É o caminho para que essa pessoa saia desse cativeiro, tá bom? O primeiro passo, o primeiro M do mapa é a motivação. O segundo é o acompanhamento. Você precisa de alguém para te discipular, para andar com você. Você precisa de ajuda para atravessar esse caminho. E o terceiro são o quê? São os processos. E esse processo ele não tem que ser doloroso, ele tem que ser prazeroso. Porque é um processo prazeroso em Deus. Muitas pessoas pensam que o evangelho é uma ausência de prazer e não é nada disso. Deus tem algo maravilhoso para você. O que a pornografia oferece não é prazer, é desejo. Quando você acaba de consumir pornografia, quem já consumiu pornografia sabe muito bem o que eu vou falar. Quando você acaba de consumir pornografia, o sentimento não é de que você está completo. O sentimento é que você está sujo. O sentimento é de derrota. O sentimento é de pecado. Você não se sente preenchido. Mas o prazer de Deus, ele te completa. O prazer de Deus, ele é completo. Salmos 1 diz que o homem não deve se assentar na roda dos escarnecedores, mas ele deve ter prazer na lei do Senhor. Ele medita nessa lei dia e noite e ele tem prazer. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nele. Porque Deus quer te dar prazer. E o prazer de Deus, ele te completa, ele te deixa livre, ele te deixa limpo. A cura para esse desejo maligno que te aprisiona desse cativeiro da pornografia é ter prazer naquilo que o Senhor te oferece, nas coisas que Deus te oferece. Uma vida marcada pela culpa, uma vida marcada pelo medo, isso não é ser livre, isso é ser escravo. Se alguma vez você estava olhando para o teu celular e quando vê a tua esposa, quando vê o teu marido, você tentou esconder de alguma forma, isso não é liberdade. Isso é uma prisão. Você se sentiu envergonhado. Você está vendo algo que você sabe que não deveria estar olhando. Isso não é liberdade, isso não é prazer. Isso é um desejo que vem encharcado de culpa. E Deus tem um prazer que te completa. Ele te completa. Então nós falamos até agora. Quais os passos que nós falamos até agora? Vamos retomar. Anota aí. Motivação, acompanhamento, processos, e esses processos ele tem que ser prazeroso. E o quarto e último elemento aí do nosso mapa, que é o ambiente. Presta muita atenção nisso, pessoal. Nós já estamos terminando a nossa live. Como eu disse, é muito rápido. A gente já está terminando. Estamos no final da live. Mas eu quero falar com vocês sobre o ambiente, qual a importância do ambiente. O ambiente precisa mudar. Se a pessoa é viciada em pornografia, não dá para ela ir, por exemplo, para o banheiro com o celular. Não dá para ela ficar sozinha no quarto com o computador. Se você consome pornografia, você não pode mais fazer isso. Você tem que mudar o ambiente. Existe uma frase da neurociência que ela diz o seguinte: o ambiente é uma mão invisível que modela o nosso comportamento. Olha que forte isso.
O ambiente é uma mão invisível que modela o nosso comportamento. Nós somos o resultado do ambiente onde nós estamos. Qual é o tipo de ambiente que você está frequentando? Qual é o tipo de ambiente que você tem estado? Nós somos o resultado do ambiente onde nós estamos. Nós nos tornamos o ambiente que nós frequentamos. Você quer mudar o seu comportamento, quer mudar os seus hábitos, você tem que mudar o seu ambiente. Olha o que Jesus está falando, cara, e é muito forte isso. Chega a arrepiar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca a tua mão e lança ela fora de ti. O que Jesus está falando? Para você se mutilar? Claro que não. Se você está olhando aquilo que te faz pecar, que te faz ficar aprisionado, muda o ambiente. Arranca isso de você, sai de perto disso, muda. Não tem como você falar assim, não, eu vou deixar aqui, mas eu não vou olhar. Não existe isso. É como se eu falasse para você agora, ó, não pensa em um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não pensa nisso agora. Você não pode pensar em um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você não pode pensar nisso. O que vai acontecer? Você vai pensar. Se você não mudar o ambiente, você vai estar lá lutando com você. Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. O teu cérebro não vai entender que você não quer olhar. Você vai olhar. Você vai voltar para o mesmo lugar. O ambiente ele tem que trabalhar a nosso favor e não contra nós. Quanto tempo você passa no TikTok? Meu Deus, cara, quanto tempo você passa naquele lugar? Onde você está vendo um vídeo ali policial e do nada aparece uma mulher sensual, não está nua, mas está com uma roupa sensual, está fazendo movimentos, está te levando por um labirinto onde você vai ficar preso à pornografia. Quantas pessoas que não olham o que os próprios filhos estão postando no TikTok? Você não confere, você não sabe o que as crianças estão consumindo ali. E muito pior, o que elas estão postando. Porque acreditam que aquilo é normal, é natural. Qual é o ambiente que você convive? Se você está buscando essa libertação desse vício em pornografia, qual é o ambiente que você convive? Porque eu quero te dizer algo, existe um ambiente que ele é muito poderoso, que é o ambiente da presença de Deus. Esse ambiente é muito poderoso. Cara, você não imagina. Esse ambiente é muito poderoso. Eu quero te perguntar algo. Você teria coragem de assistir um filme pornográfico ao lado da sua mãe? Sentar, falar pra sua mãe, mãe, senta aqui do meu lado, aqui na sala. Vamos assistir um filme, você pôr um filme lá pornográfico. Você teria coragem de fazer isso? Chamar o seu pai para sentar contigo ali e assistir esse filme? Agora você faria isso com o seu filho, você chamaria o seu filho ou a sua filha. Ô filha, senta aqui, vamos assistir esse filme aí, vai. Você não tem coragem de fazer isso, porque a presença dele torna aquele ambiente inapropriado para isso. A gente não tem coragem de fazer isso. E por que eu estou falando isso? Porque o teu pai, ele está contigo em todos os momentos. Em todos os momentos ele está contigo. O teu pai está com você em todos os momentos. Então não dá para continuar nesse mesmo ambiente de sujeira, de pornografia, porque o teu pai está do teu lado. Ele está te vendo. E ele quer te ajudar a sair desse cativeiro. O teu pai está com você. Eu quero repassar contigo aqui esse mapa que nós acabamos de falar, o passo a passo dele, de maneira muito breve, muito resumido. Então, o que é esse mapa? Motivação. Quais são os seus porquês? Por que você quer sair desse cativeiro? Por que você quer se libertar? Escreva isso. Por quê? Acompanhamento. Você precisa de alguém para caminhar contigo. Você precisa de ajuda para se libertar desse lugar. Não dá para sair sozinho, é uma prisão. Alguém precisa tirar você de dentro dessa prisão. Os processos. Essa libertação ela não acontece de um dia para a noite. Existem processos que precisam ser executados e realizados para que haja essa libertação. E o último é o ambiente. O teu ambiente tem que estar a teu favor e não contra você. Maravilha? Esse é o caminho que vai te ajudar a sair desse cativeiro. Esse é o caminho que você que está aqui ouvindo vai ajudar outras pessoas, ajudar pessoas que estão aprisionadas à pornografia a saírem desse cativeiro. Esse mapa. Queridos, na próxima semana é a última aula sobre
como se libertar do vício em pornografia. Como a última aula desse tema, nós estamos fechando esse ciclo. E o que eu vou fazer na última aula? Eu vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar o link aqui de um e-book com esse conteúdo, com esse material, explicando passo a passo, te dando diversas dicas ali, te dando, mostrando para você quais são as ferramentas eficazes para você ajudar pessoas a sair desse vício, para você proteger a sua família, para você que é pai. Esse e-book vai conter informações para você ajudar a proteger os seus filhos, para que essa droga chamada pornografia não entre na sua casa. E além disso eu vou te dar um bônus, tá? Você que é pai, e eu conversei com alguns essa semana e eles me disseram o seguinte: eu não sei como falar com os meus filhos a respeito disso. Eu não tenho ali a didática necessária, correta. Eu não consigo acessar essa linguagem deles para falar sobre esse assunto, para sentar com eles e conversar e explicar e mostrar a ótica de Deus sobre esse assunto da sexualidade. Então eu vou disponibilizar, vai estar junto aí em anexo, nesse e-book, algumas dicas para você que é pai, tratar desse assunto com os seus filhos, tá bom? Então na próxima aula, não perca a próxima aula, eu vou disponibilizar para você esse link, tá? Onde vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Obrigado, meu amigo. A Luana também acabou de entrar. Pessoal, espero ter ajudado. Eu espero que essas informações tenham sido eficazes e eficientes para vocês. Eu sei que vocês são pessoas que cuidam de outras pessoas, são pessoas que têm família, que amam a família de vocês, que têm filhos, que precisam cuidar e preservar os filhos. Use esse mapa. Utilize esse mapa. Esse mapa vai te dar ferramentas para que você possa tirar aquelas pessoas que estão dentro de um buraco e trazê-las para fora, que estão dentro de uma prisão e trazê-las para a liberdade. Tá bom? Um abraço, tamo junto. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem, digita lá a mensagem para mim, eu vou deixar o vídeo, vou disponibilizar esse vídeo para vocês, eles vão ficar na próxima semana, as 3 aulas vão ficar disponíveis até o final da próxima semana, tá bom? Até eu lançar a 4ª aula, depois você só vai conseguir acompanhar essas aulas lá na plataforma. Semana que vem, última aula, vou disponibilizar o link do e-book, tamo junto, um forte abraço, Deus abençoe, valeu! Assim que eu consegui desligar.